Eu vou reforçar novamente essa parte do custo direto e do custo indireto, Carlos, que quando eu comecei, eu recebi um conselho de um contractor que eu trabalhava, que falou assim, você tem que ter um preço fixo. Eu fui numa obra, dei um preço, aí a outra obra era mais ou menos similar, e eu dei outro preço. O que acontece muito, né, às vezes. E isso faz com que você perca um pouco a credibilidade, né? O contrato fala, eu não vou chamá-lo porque o problema dele é que ele faz sorteio, né? Ele chega Uhum. aqui, ele olha e às vezes o preço dá uma coisa que eu estou esperando, não dá outra. Então, ele usou um exemplo que era o exemplo do dealership, né? Quando você vai no dealership do carro, você leva o carro lá, tá escrito $120 a hora do technician. Então, é sempre assim, quantas horas o technician trabalhou? 3 horas. 120 vezes 3 mais as peças daquilo. Então, você tem um benchmark, né? Um sistema de preço. Então, se o cara sabe o custo dele direto e indireto, dá para ele fazer a conferência, né? Quando ele fizer o preço por square footage também, se está tudo dentro do custo dele, né? Se ele não vai tomar prejuízo Aquele naquela obra. trabalho. Senão, o que acontece é que o overprice, ele perde Uhum. O o trabalho. trabalho, ou então o shortage, né? Ele dá um preço muito, o low price, e depois ele fica que nem um farejador de change order dentro da obra, né? Ele fica, Existem alguns trades que você consegue colocar esse preço tabelado. Eu acredito que cada obra ela tem a sua não, particularidade e eu vejo assim eu tento a negociação e é como eu faço a minha decisão de escolher um contractor para um determinado trabalho e outro para outro é em função de decidir se esse cara está preparado ou se o preço que ele colocou naquele trabalho evidencia as condições do site. E a planta, às vezes uma planta completamente sem detalhe, entendeu? Tudo depende também do nível de detalhamento da planta. Uma planta completamente sem detalhe, sem muita estrutura, sem muita arquitetura, e o cara coloca um preço assim que está fora da realidade para aquele tipo de trabalho. porque durante a minha trajetória, eu tive um caso que eu contei até no podcast dos meninos do Papo de Operador, que foi eu escolhia um drywall contractor sempre, ele era bem mais barato que os outros, né? Aí eu fazia drywall com um contractor e a plaster com outro, que depois eu aprendi que é melhor fazer os dois juntos. Eu aprendi por quê? Porque o plaster me dava o valor bem barato para fazer a obra, eu contratava ele. Chegava lá na hora de ele fazer a obra, ele falava, tá com pouco parafuso aqui, eu vou ter que te cobrar $3.000 a mais para colocar mais parafuso, senão não consigo garantir meu gesso. Aí eu falei, tudo bem, vai. Então, tá bom. Me deu esse truco falando que tinha. Falei, os parafusos tá na ordem certa, mas ele não, tá mal, precisa mais. Aí, um ano depois, uma obra similar, eu contratei novamente o rapaz do drywall, eu falei para ele, dessa vez eu quero um parafuso a cada 10 inchas, que eu quero estar seguro, não quero que o rapaz do plaster me fale Não tem que não parafuso. tem parafuso. Já tinha dado fechado o preço com o mesmo rapaz do gesso. Chegou lá, o rapaz do gesso falou assim, não, vou ter que te cobrar 3.000 a mais. Eu falei, não, por que agora? Não, tem muito parafuso, é muito mais furo que eu tenho que tampar. Aí foi o que eu aprendi. Eu falei, quer saber? No próximo trabalho, ó, você faz o drywall e você faz o plaster. Não tem mais problema de parafuso, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi na marra, porque se você também deixa espaços, tanto para quem está fazendo o trabalho, para quem está coletando estimates também, é bom aprender a não deixar brechas também, né? Para que as pessoas. Para que as pessoas não abusem do trabalho, porque todo mundo quer dar o preço baixo para conseguir o contrato e depois fica os que eu chamo os farejador de change order, né? Fica farejando, fica que nem um cachorro dentro da obra tentando achar um espacinho para colocar um change order. Esses daí eu já tiro da minha lista porque você está esperando uma coisa, tu fez o orçamento e de repente vem change order. Mas foi uma coisa que eu aprendi isso daí do parafuso
com o gesseiro. Então, se a pessoa não tem uma constância, ele fica com essa credibilidade. Eu nunca mais contratei o cara, porque eu falei, vai de acordo com o que ele... Cada obra vai de acordo com o que ele quer. Uma tem muito, uma tem pouco, então não contrato mais. Tem que manter sempre um padrão de preço, né? Porque é ruim, como você me falou no sábado. A gente apresenta para o cliente um orçamento, fala, você vai gastar $20 mil de drywall e gesso, e daqui a pouco tem que mostrar para ele $35 mil, da onde foi os 15 mil a mais. Yes. É uma dificuldade muito grande. As pessoas, por exemplo, no caso do general contractor, você tem que identificar isso, né? Porque pro meu cliente, eu passei um budget pro meu cliente, e aí eu chego para ele e falo assim, como é que eu vou justificar que eu cobrar $3 mil a mais porque o cara colocou muito parafuso? Ele vai falar para mim, Carlos, você que vai pagar isso, porque você não estava lá na obra para conferir o número de parafusos que o cara colocou. Acontece, é uma disputa muito grande. Às vezes eu coloco, a gente cria uma própria estimativa, no meu caso, porque o meu ele é extremamente mais complexo, né? Porque eu tenho que fazer, eu entrego o prédio completo para o cliente. Então, na minha estimativa, eu tenho que ter todos os trades, entendeu? Completamente fechado para que eu possa entregar uma estimativa de preço para o meu cliente. Às vezes para o banco, né? Ou para o banco, que seja. E aí as pessoas, às vezes a pessoa não atende isso com a seriedade necessária. Eu tenho um contrato com o meu cliente e eu vou fechar um contrato com esses provedores de serviço, e se a pessoa não consegue cumprir o que ela se comprometeu comigo, ela me coloca numa situação difícil. E eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, porque eu tenho um contrato fechado com o meu cliente.